Gente, todo mundo sabe que eu sou aglomerada, né? Então, eu gosto de todo mundo grudado aqui em mim. Esse negócio de distante, esse negócio funciona, não. Eu sou aglomerada. Quem já sabe disso? Cadê minhas ovelhinhas? Não sabe, não? Ah, tá. Gente, olha só, o pastor Júnior hoje está encerrando a conferência profética lá em Salvador. E não está conosco, né, nesse momento, mas está terminando a missão dele lá. A gente vai orar por ele hoje. E eu estou aqui para continuarmos a nossa missão. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero, assim, estou muito feliz, Kátia está aqui, algumas pessoas que... Eu tenho uma história, né, Kátia? A gente tem uma história de algum tempo. E é muito bom estar recebendo todos vocês aqui mais uma vez. E Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, que eu creio que, quando eu comecei, ela começou a ser ministrada dentro de mim, ela trouxe muitos frutos. E eu creio que virá esses frutos sobre nós hoje. E hoje eu quero falar sobre seguir em frente. Seguir em frente, para muitos, parece que é fazer a mesma coisa, exatamente o que você está fazendo sem parar. É assim para algumas pessoas, na cabeça de algumas pessoas. Puxa, seguir em frente é eu pegar exatamente o que eu estou fazendo, as mesmas coisas, e continuar fazendo exatamente sem parar. Para alguns, isso soa uma verdade. Só que seguir em frente é mais do que isso. Seguir em frente é prosseguir, sim, sem parar, sim, mas para um alvo, para um objetivo, para algo definido, algo com foco. E eu quero falar sobre esse tema. Eu quero que, antes de eu começar a falar sobre ele, que você feche os seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Amém? Querido amado Deus, eu quero te louvar nessa noite. Eu louvar a Ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para tratar algo específico nessa noite. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor leve cativa a nossa mente, o nosso coração, o Teu trono de glória. Que o Senhor fale de uma maneira individual, Senhor. Que o Senhor fale conosco de uma maneira intensa, Deus. E nos dê resposta, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, o seguir em frente tem que ter um foco. Só que há pessoas que entendem que é para qualquer lado, em qualquer velocidade, em qualquer direção, de qualquer maneira. Seguir em frente, ela tem um alvo. Você continua, vai sem parar, só que existe algumas coisas, deixando algumas cargas para trás. Deixando algumas coisas para trás. E seguir em frente, além do mais, é prosseguir para o alvo, sem parar, largando algumas cargas e fazendo alguns ajustes no percurso. Eu quero que você repita comigo. Prosseguir para o alvo, sem parar, largando cargas, ajustando o percurso. Você entende que não é ir em uma direção simplesmente sem parar, mas ajustando alvos, largando cargas e ajustando o percurso. Só que para chegar nesse detalhe de seguir em frente com tantas nuances, tantos detalhes, nós talvez tenhamos que enfrentar algumas lutas das quais você nunca enfrentou antes. Das quais você não estava esperando enfrentar. E quando eu comecei a escrever isso me lembrou o texto de Pedro. Isso me lembrou a história de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava seguindo o alvo. Ele estava no caminho. Mas aí aconteceram algumas coisas. Algumas coisas que interromperam o caminho dele. Talvez muitos de nós estejamos ou tenhamos passado por situações como essa. Da gente seguir um alvo, ter um alvo, começar um caminho e, de repente, situações abruptas nos interromperam. Que fosse uma decepção,
que fosse uma agenda mais intensa, que foram problemas com familiares, que sejam situações financeiras, mas algum motivo nos parou. E como muitos de nós, Pedro, o que aconteceu? Ele seguiu em frente, mas em uma direção diversa do que Deus queria que ele estivesse. Na realidade, nós não paramos. A gente tem muito isso na nossa cabeça. Puxa, eu parei. Muitas vezes você parou de ir na direção certa. Mas você está indo para algum lugar. Você está indo em alguma direção. E em Marcos 14, a partir do verso 26, Jesus ele estava fazendo a ceia com os discípulos dele e ele diz assim, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Queridos, imagine uma situação. Até esse momento, Pedro estava colado ali com Jesus na missão. Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava acompanhando Jesus. Pedro estava no ministério com Jesus, crescendo e aprendendo com ele. Mas, de repente aconteceu. E esse de repente pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Houve o quê? Um desvio de percurso. Pedro falhou e saiu do alvo. Pode acontecer conosco, como também já pode ter acontecido. Também já pode ter acontecido em alguns momentos da nossa vida. Nós estávamos seguindo, nós estávamos caminhando e alguma coisa nos fez parar. E a Bíblia diz que a partir do verso 66, aconteceu exatamente o que Jesus disse a Pedro, e Pedro vai e nega ele 3 vezes. E eu quero ler os trechos da Bíblia hoje com vocês. Eu quero ler esses trechos. Pouco tempo depois, os que estavam ali sentados perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se auto-amaldiçoar e a jurar. Não conheço esse homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da última palavra que Jesus tinha lhe dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Gente, apesar de ser um momento muito triste, um episódio muito triste, esse texto, ele nos mostra, nos revela uma das características mais lindas de Jesus. Esse texto nos mostra a intensidade do amor de Jesus por nós. Porque mesmo Jesus sabendo o que ia acontecer ali com Pedro, Jesus nos chama como ele chamou a Pedro, assim como ele sabia que aquilo ia acontecer. O amor de Deus, ele é tão intenso, tão incrível, que Jesus nos chama como fez com Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria decepcionar. Cadê o Dorival? Alguém na portaria aqui. O Dorival. Jesus nos chama como fez. E Jesus nos ama mesmo sabendo o que vai acontecer nas nossas vidas. Muita atenção aqui, gente. Não perde aqui a conexão, não. Aqui é assim mesmo. Temos aí o interfone, né, de vez em quando temos essa situação. Deus, ele confia em nós. Ele confia em nós dons. Ele confia em nós bênçãos. Ele confia em nós promessas. Ele confia em nós ministérios. Ele confia. O amor de Deus é tão excelso, tão grande, tão poderoso, que ele confia em nós e faz por nós e nos ama e acredita em nós e investe em nós, mesmo sabendo que amanhã a gente vai decepcionar. Mesmo tendo conhecimento de que isso vai acontecer.
E Ele não nos abandona quando nós falhamos. Nós somos os que desistem. Mas o Senhor não desiste de nós. Deus, Ele está disposto sempre a caminhar conosco. Ele está disposto a nos restaurar. Você sabe por quê? Porque Jesus sabia que não ia ser fácil a nossa caminhada. O Senhor sabia que haveriam lutas. Imaginem vocês, Pedro, discípulo, amigo de Jesus, ele teve medo. Ele negou Jesus, ele retrocedeu, ele voltou para Galileia para ser pescador. Ele desistiu de tudo. Sabe o que aconteceu aqui? Pedro voltou a ser aquele que ele era antes de conhecer Jesus. Ele voltou lá para o mar da Galileia. Ele voltou lá para o início. Porque ele falhou. Porque ele errou. Porque ele desistiu. Jesus, ele jamais vai desistir de nós. Ele jamais vai desistir. Ele não desiste de nós nunca. Mas nós desistimos. Pastora, mas quando a gente peca, Deus não desiste da gente? Não, não desiste. Ele continua sem desistir de nós. Enquanto Pedro volta a pescar, o que acontece? Quando ele volta para o mar da Galileia, enquanto isso está acontecendo, o que acontece? Jesus ressuscita. E aí ele manda um recado para Pedro. Que diz aqui. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja um lugar onde o haviam posto, e mostrou o sepulcro vazio para aquelas mulheres. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Preste atenção aqui, gente. Olha aqui, preste atenção nisso aqui. Rodrigo, olha o que aconteceu aqui. As mulheres, quando deu no sábado de manhã, depois da crucificação, aquele momento que estava previsto, a ressurreição, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. As mulheres vão lá atrás para ungir o corpo de Jesus. Aí tinha um homem de branco, vestido lá do sepulcro. Aí o que acontece? Eles viram e falam, olha, esse homem fala assim, ó, olha o sepulcro, está aberto. O Jesus que vocês estão procurando, entra aqui, já mata logo para todo mundo parar a distração. É porque, gente, sempre tem uma abelhinha que vai para Jesus no dia do culto aqui. Todo dia acontece isso. Tá? Então, são as que estão encontrando com Jesus antes da gente, entendeu, Leide? É desse jeito. Aqui é o seguinte, se converte, já sobe. Aqui o negócio é rápido, aqui é bem rápido. Pronto. E aí o que acontece? Eles estão indo atrás. E aí esse anjo, que era Jesus, ele falou assim, olha, eu quero que você preste muita atenção nesse ponto que eu vou falar agora. Ele falou assim, ó, vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, não. Avisa aos discípulos de Jesus que ele está indo lá para Galileia. Só que ele fala assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Aquele anjo foi assim, pontual, ele foi específico, ele falou assim, e a Fabiano? Dá esse recado aos discípulos, e a Fabiano? E a Fabiano. E mais tarde, Jesus foi ao mar da Galileia, e encontrou os discípulos lá. Só que a Bíblia fala que Jesus chegou lá, deu de encontro, mas os discípulos, não reconheceram Jesus. Até o momento que Jesus traz à memória deles algo que lhe dava esperança. O quê? O início do chamado. Quando Jesus fala,
olha, vai lá do outro lado, lança as redes do lado direito do barco. E quando os discípulos lançaram as redes do lado direito do barco, a Bíblia fala que eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal a quantidade de peixes. Deus resgatou eles com a memória dos primeiros milagres. Eu quero falar para pessoas que chegaram aqui nessa noite, que Deus te trouxe aqui não foi por causa de um convite que você veio ou porque você já é ovelha. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer resgatar em você a sua memória dos primeiros milagres. De quando Ele te chamou lá atrás. Do dia que você teve o primeiro encontro com Ele. Quando lá atrás, Júlio Flores, lá atrás Deus te chamou. Quando no primeiro momento você foi trazido, foi resgatado. Deus está trazendo a sua memória hoje que Jesus, que naquele dia fez um milagre pela sua vida, é o mesmo que está aqui hoje, resgatando o gatilho, colocando um gatilho na sua memória, trazendo à sua memória aquilo que lhe dá esperança, que Ele é o mesmo que um dia te resgatou e hoje Ele está aqui para virar novas chaves na sua vida. Sabe, eles lançaram, e aí fala que eles não conseguiram. Então, Pedro, naquele momento a Bíblia fala assim, olha o que a Bíblia fala. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, que no caso era João, disse a Pedro, é o Senhor. Na hora eles reconheceram, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia atirado. E lançou-se no mar. E aí, gente, é o momento que Pedro descobre que aquele homem era Jesus. E aí ele não pensa duas vezes. Ele veste a capa, lança-se no mar em direção a Jesus. E a partir daquele momento, há um ajuste no percurso de Pedro. Deus trouxe aqui hoje para um ajuste. Eu tenho, assim, estado com muitas preocupações. Eu sempre tenho dividido isso com vocês. Que o tempo está esgotando. O nosso tempo está esgotando. O tempo está esgotando. Jesus está às portas de verdade. Há muitos sinais acontecendo. E nós precisamos, de fato, hoje ainda, fazer um ajuste de percurso. Porque eu brinco muito com a história das abelhas, mas é verdade. Nós não sabemos no dia do nosso final. Nós não sabemos se Jesus volta para nós amanhã. Nós não sabemos. Nós sabemos que o fim está, de fato, próximo. E Deus, Ele nos chama para fazer um ajuste de percurso. Ele nos chama, porque Ele deu a vida dEle pela nossa salvação, não é para que a gente se perca. E talvez você tenha saído exatamente do percurso, do seguir em frente, do ir pela rota certa, ir na direção certa, por alguma decepção. Talvez alguma coisa, ou então um pecado que não sai da sua vida, e você não toma a decisão de mudar. E você não toma a decisão de abandonar. O que vemos aqui? Primeiro, que é um destino designado para nossas vidas. Querendo ou não, gente, por mais difícil que seja, nós não podemos desistir. Nós temos que enfrentar todo e qualquer obstáculo e continuar seguindo em frente. Sabe, nós não temos essa opção de desistir, gente, porque desistir arremete a duvidar. E eu quero ser muito incisiva. Duvidar das promessas, duvidar do futuro. E a dúvida não é aceitável. A dúvida não é aceitável. Sua falha, se você se arrepender, escuta bem isso. Eu vou postar hoje, já até mandei postar essa frase, porque ela mexeu muito comigo hoje. Sua falha, se você se arrepender, é mais tolerável do que a sua dúvida. Se você se arrepender, a Bíblia fala que o Senhor está aqui para nos reerguer, se a gente se arrepender. Mas a nossa dúvida coloca em xeque o caráter de Deus.
Uma coisa é eu dizer assim, Patrícia, vem amanhã às 5 horas comer um bolo que eu vou fazer para você. Uma coisa é eu falhar com a Patrícia. Uma coisa é ela chegar aqui, o bolo não está pronto. Uma coisa é eu ligar no meio do dia e falar, Patrícia, foi mal, mas eu não pude. A minha palavra pode falhar. Agora, outra coisa é Deus falar assim para o André, olha, eu vou te fazer um grande homem nesta nação. E o André duvidar. Ele está duvidando de Deus. Duvidar é pior do que falhar. Porque nós estamos colocando em xeque o caráter daquele que nos prometeu. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia fala em Tiago 1,6, diz, peça, porém, com fé sem duvidar. Peça para quem? É você para Deus. Peça você para Deus. Peça com fé sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Gente, no dia que eu li essa palavra, mexeu comigo toda. Falei, meu Senhor amado, eu tenho que pedir sem duvidar. E se eu ficar naquela intenção de que se vai acontecer ou não, e eu duvidar, eu posso entrar nesse versículo aqui. Não pense, Sandra, que você vai receber alguma coisa de Deus duvidando. Porque aí a gente está duvidando o quê? Do caráter do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada um de nós nascemos com uma marca e um destino, um desígnio, um propósito definido por Deus. Nós somos escolhidos para um alvo. E hoje eu falei para Eliane algo. Quem é escolhido, nós somos escolhidos para um alvo. Quem é escolhido não tem escolha. Talvez você tenha sido escolhido para cantar. Talvez seja para aconselhar. Talvez seja para evangelizar. Talvez você tenha, sabe, um dom na sua vida de socorro. Talvez você tenha sido levantado para ser um provedor do reino. Eu me lembro de um dos testemunhos de Mike Murdock, que ele falou que tinha uma pessoa na equipe dele, que era uma pessoa que alegrava a equipe dele. Aquela pessoa, o dom dela era trazer alegria para a equipe, e a equipe dele produzia mais. Muitas vezes nós temos dons diferentes, mas eu sei que todo e qualquer dom que Deus nos dá, ele tem um alvo, e o alvo é o reino. Amém, gente? Então nós temos que parar de qualquer coisa nos tirar do alvo. Qualquer coisa arrancar de nós o propósito, sabe? E o objetivo de servir. Quantas pessoas, por causa de um espírito de ofensa, perdem aquilo que Deus preparou ele a vida inteira para ser. Porque uma pessoa o ofendeu. Porque não ficou chateado com uma frase mais rude. Eu quero dizer que nós somos irmãos. Meu irmão mais velho está aqui. Nós somos 8. Não quer dizer que nós estamos, o tempo todo, quando estamos irmãos, um agrada o outro. Tem horas que ele não se agrada, os irmãos não se agradam, mas a gente não deixa de ser irmãos. E por que no reino de Deus você quer deixar de ser irmão? Por que você quer deixar de ser filho? Porque algo aconteceu e você abre mão do ministério. O ministério foi Deus que te deu. Os pastores, a igreja, nos prepara para o chamado. Mas Deus nos escolhe para o chamado. Amém, gente? Outra coisa que eu vejo nesse texto de Pedro. Seguir em frente. Chegar onde a gente tem que chegar. Excesso de carga não cabe no nosso destino. Olha o que diz Mateus 11. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que Deus diz que o fardo dele é leve e sua vida está um peso? Como é que pode?
Como é que pode, como é que Deus fala aqui, vem, Regélito, venha. Vem, porque o meu fardo é leve. É suave. Aí sua vida está um peso. Como é que pode? Como é que pode? Se a palavra dele nunca mente. Nunca falha. Deus, ele nos chama com uma proposta. Olha, entrega teu fardo aqui, Carol. E leva o meu, que não é pesado. Aí Deus vira e fala assim, vem que aqui o que tem vai tirar o seu peso. E você vai poder levar o meu com leveza. Porque eu vou carregar o seu. Você vai levar o meu, mas o meu é leve. E eu vou carregar o seu. Sabe, o problema é quando você quer levar o que não é mais para você levar. Sabe quando é que está pesado? Quando você está levando aquilo que não é para você levar. Quando você está carregando aquilo que não é mais para você levar. O fardo de Deus, gente, só pesa em uma situação. Quando está faltando óleo sobre a sua vida. Isaías 10, 27. Eu aprendi isso na minha vida. Sabe quando é que está pesado servir a Deus? Quando você não está mais na presença de Deus. Quando você faz a obra do Senhor de forma automática e braçal. Quando não existe mais o óleo da presença de Deus. Quando você não ora mais. Aí você não ora, você não tem mais vida com Deus, você vem aqui, ó. Eu sou da intercessão, aí começa a orar aqui, não abre nada, não acontece nada. Aí você, eu sou do louvor, não tenho vida nenhuma com Deus. Aí vem aqui, faz o louvor, parece que tem um cimento em cima de você. Não tem prazer, não flui a presença, as coisas não acontecem. Porque não tem mais óleo sobre você. Porque estar na presença de Deus, ele tem algo leve. Sabe, você tem um alvo e tem que ter coragem para deixar pessoas, coisas e até pessoas que impedem o propósito de Deus na sua vida. Tem que parar de arrastar pessoas que não fazem parte da sua história. Tem que parar de arrastar comportamentos que não são mais para estar na sua vida. Linguajar, amizades, que não fazem mais. Isso se torna um peso na sua história. Sabe, Pedro, ele tinha um temperamento complicado. Era emocional, compulsivo, brigão. Eu já escutei pessoas, homens de Deus, falar assim, olha, o cara é um furacão. Bruto que é um... Olha, não confunde temperamento com caráter, não. Pedro era isso aqui. Ele quis manter uma carga que ele não deveria mais fazer parte da vida dele. Gente, se Deus fala o seguinte, se Jesus fala assim, os mansos herdarão a terra, Nai. O cara quer continuar sendo um bicho. Não deixa o temperamento ser transformado. Não deixa a vida ser transformada. Você acha que isso não vai ser um problema? Mas eu sou assim. Olha, porque eu fui formado do exército israelense. Tá. E a palavra de Deus? E Jesus andando com Pedro. E Jesus ensinando, e Jesus ministrando. A coisa mais difícil que existe é você andar com uma pessoa. Vem cá, Carol. Andar aqui. Todos os dias. Estou com a Carol. Ando com ela, saio com ela, ela vem aqui, eu vou lá, a gente conversa, a gente caminha, a gente ensina, e papapá. Aí eu ensino, não aprende nada. Aí eu falo, olha, você vai começar um namoro, é assim, vai se casar. Eu faço do meu jeito, viu? Isso acontece. Pode sentar. Isso aconteceu com Pedro e Jesus. A gente fica muitas vezes com pena, mas entra no texto. Jesus pegou na mão de Pedro, andou com Pedro, ensinou Pedro, falou no ouvido de Pedro, ministrou em Pedro. O que Pedro fez?
continuou impulsivo. Continuou que nem um bravo. Por que, se você for estudar a fundo, por que Pedro negou a Jesus? Primeiro que Jesus mal terminou a frase, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus já corta dele, hoje ainda você vai me negar. Chegou lá na hora que ele foi pressionado, eu lá conheço esse homem aí, eu não sei quem é esse homem. Temperamento. Esse temperamento fez ele voltar para o início. Cargas que nós levamos, que nós não podemos mais levar. A vida com Deus, você não pode levar excesso de carga. O barco com excesso de carga afunda. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Aí Pedro quer ser o giraia. Não, mas eu sou o giraia aqui. Herdar a terra onde? Como é que ele vai herdar a terra? Aí Jesus vai abrir uma exceção para Pedro. Não, gente, olha o seguinte, os mansos herdarão a terra, mas só Pedro vai ficar com esse comportamento terrível e vai herdar a terra, tá? Porque ele é queridinho. Não vai. O Senhor não vai mudar a palavra dele para nos agradar, por mais que ele nos ame. Quem está entendendo, gente? Gente, dá um amém, participa. Eu não estou brava não hoje, tá? Vocês estão com saudade do pastor Júnior, estou sentindo isso. O que você acha, Fonseca? Eu acho que o povo está com saudade. Dá uns gritos. Como é que o Júnior faz? Ah! É porque o Júnior não deixa ninguém dormir. Eu estou vendo umas pessoas aqui que gostam de apontar o dedo para outras dormindo, viu, gente? Ciro, me ajuda aí, Ciro. Ciro me ajuda, Marli me ajuda, deixa eu ver os nomes aqui. Não é para pregar do paralelo aí não, viu? Gente, há pessoas que confundem as coisas e acham que tudo é tolerável por causa de dons e posições. Quero dizer para você que posição, dons, títulos, não muda nada. O princípio e a palavra é para todos. Talvez Pedro, por ser o apóstolo Pedro, por andar junto com Jesus, assim como nós temos apóstolos, patriarcas, arcebispos, acha que alguma coisa muda para ele. A palavra é a mesma para todas, para todos. Sabe, muitas vezes as pessoas se confundem, acham que não, que comigo vai ser diferente. O resultado, porque eu sou fulano, eu tenho tal posição, eu tenho 12, eu profetizo. Não vai ser diferente. A carga do temperamento de Pedro atrapalhou ele. Era uma carga que ele deveria ter abandonado. Será que em algum momento você já imaginou que o temperamento de Pedro lhe trouxesse tanto prejuízo? Muitas vezes a gente procura grandes pecados. A gente procura grandes falhas. Mas tem coisas que Deus já vem falando com a gente. Aquilo que Deus já vem falando com a gente repetidamente. E nós não mudamos. Se torna o grande pecado da nossa vida. Pode ser que seja uma coisa pequena. Mas Deus está assim, puxa, eu já te falei. Já te falei, eu já te falei, eu já te falei, eu já te falei. Eu imagino, sabe, quando Pedro vendo o comportamento de Jesus, servindo, lavando os pés, falando com a prostituta, agindo com amor, amando. Vocês lembram do episódio dele cortando a orelha lá do homem que foi prender Jesus? Esse é o do Malcolm. Esse era o temperamento. Aí Jesus vai lá e pega a orelha, ó, cura. Esse era Jesus. Quem é você? Quem é Jesus? Se você parar por um segundinho e pensar, quem sou eu e quem é Jesus? Será que eu sou o Pedro da minha geração? Será que eu sou o Pedro da minha casa? Será que eu sou o Pedro lá no meu trabalho? Será que eu sou o Pedro com os meus filhos? Sabe, talvez a gente tenha que deixar o orgulho, a soberba, o vitimismo. Eu tenho ficado impressionada com os prejuízos de pessoas que são vítimas. O espírito de vitimismo.
O espírito de vitimismo não deixa você ver quem você é, o que você está fazendo. O espírito de vitimismo quer colocar a culpa em todo mundo e para você não reconhecer a sua e não se arrepender. O espírito de vitimismo ataca e acusa todas as pessoas. Você é vítima de tudo. Você não fez nada para ser vítima. Ou que você tenha sido vítima. O que você está fazendo para mudar isso? O espírito de vitimismo tem sido um tropeço na vida de muitas pessoas, falhas de caráter, medos. Ei, medos. Há muitos medos. Eu enfrento medos pessoais. Eu sempre falo, não sei como é que eu moro numa casa. Quem divide intimidade comigo sabe, não sei como é que eu moro numa casa. Gente, eu não posso ver uma formiga. É fato. Não é verdade, Marli? Gente, eu não posso ver uma... Eu fico assim, Júnior, pelo amor de Deus, temos que chamar... Olha, detetização, temos que chamar o bombeiro, temos que chamar não sei o quê, temos que... Tudo! Para algumas pessoas isso pode não ser pesado, mas para mim é. Para mim é. Pasme vocês. Para mim é um medo que eu enfrento todos os dias. Cura interior. Eu já quebrei o cox com medo de um besouro que veio na minha direção, me joguei no chão. Imagina, você quebrar o cox por causa... É um desafio para mim. Só que o medo não pode me parar. Você está entendendo? O medo não pode me impedir de continuar a seguir em frente na direção que Deus tem para mim. Nós temos que vencer. Sabe, tirar da nossa vida, talvez a gente tenha que deixar de lado julgamentos, preconceitos, ou então uma herança familiar complicada. Olha, meu trisavô era adúltero, aí meu bisavô era adúltero, aí meu pai foi adúltero, e não tem jeito, eu tenho essa queda por outras mulheres, porque eu sou adúltero. Pelo amor de Deus, gente, abre mão disso. Fica se escondendo atrás, sabe, de situações que impedem você de andar para frente. Temos que abrir mão disso, heranças familiares complicadas, talvez são pessoas, amizades, ou então a sua posição social é muito alta, muito grande. Talvez sejam relacionamentos e comportamentos que desagradam a Deus. Eu sei que Pedro saiu do alvo por causa de quê? Excesso de peso na vida dele. Qual que é o excesso de peso na sua vida? São desculpas. Quero falar uma coisa para vocês. Um barco quase afundou e matou várias pessoas, porque estava levando Jonas. Uma carga que não devia estar ali. Pastor, agora você foi demais. Você falou do profeta Jonas. Ele mesmo. Era para ele estar ali? Não era. Quase que todo mundo morreu por causa dele. Pode ser a maior bênção, mas se tiver no lugar errado, é excesso de carga. É que nem quando as pessoas chegam para mim, olha, eu sou frustrada com relacionamento, eu me casei na igreja com um homem da igreja e o casamento acabou e foi uma desgraça. Sim, porque ele estava lá. Deus falou que era para você casar. Ou foi um excesso de peso na sua vida, no seu barco, na sua história? Nós temos que identificar o que é excesso de peso. O que tem sido o excesso de peso da nossa história. Amém, gente? Eu estou com medo de vocês hoje. A palavra de Deus fala em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Nós temos hoje uma missão, identificar quais são os pesos da nossa vida, que é excesso de peso hoje. Sabe, porque Deus ele quer tirar, porque o nosso barco não é para afundar, amém? Ninguém aqui tem que afundar barco, amém? Terceira coisa que eu vejo nessa história de Pedro. A cruz é o único local de ajuste de rota.
Gente, olha que tremendo. Pedro já tinha tirado a capa, ele já tinha desistido de tudo, ele estava em depressão, ele voltou a pescar e a Bíblia diz que ele não conseguia pescar nada, igualzinho o início. Só quando Jesus apareceu lá que ele conseguiu pescar. Ele estava numa decadência cruel aqui. Ele estava em depressão, ele voltou a pescar. Estava na maior luta, nem conseguia pescar um peixinho. Estava ruim o negócio. A maré não estava para peixe. E a Bíblia fala que Pedro precisou voltar aos pés de Jesus. A Bíblia fala que na hora que ele viu que era Jesus, ele vestiu a capa novamente e lançou-se no mar. Vestir a capa novamente. Qual é a sua capa que você abriu mão? Seu chamado? Sabe, o caminho que você está indo, você largou. Você tem que vestir a sua capa hoje novamente. E é hoje. Eu tenho certeza que essa palavra é para hoje. Vista de novo o seu chamado. O seu chamado de ser intercessor na sua casa. De ajudar a sua família. Sabe, muitas vezes a nossa luta é para que a gente alcance uma posição financeira. E quando a gente alcança isso, a gente nem pede mais oração. Porque no nosso entendimento é, alcancei o que eu queria. Alcancei a posição que eu queria. Só que não é isto. Deus, Ele nos dá dons, coisas, posições, sabe, riqueza, seja o que for, filhos, para um propósito, com um alvo, com um destino. Sabe, a gente precisa vestir a nossa capa novamente, o nosso chamado, o nosso ministério, e se lançar no mar da presença do Senhor. Volte para o Deus que te chamou. Sabe, não é de forma automática, como se você, muitas vezes a gente, eu sou convidada, Patrícia, eu sou convidada, eu vou cantar aqui hoje no Ministério Público. Vai ter uma reunião, vou fazer uma cantoria aqui. Não é isso. Não é ofertar os nossos dons para um momento, mas é nos reconectar ao propósito que Deus nos chamou. Jesus, ele recomeçou um processo de cura, restauração e confronto com Pedro. Ele começou esse processo com Pedro. Olha o que Jesus fez. Jesus pegou Pedro, sentou com Pedro e começou a história. Simão, filho de João, você me ama? Aí, sim, Senhor. Aí Pedro respondia, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vira, cuida dos meus cordeiros. Aí daqui a pouco Jesus vira de novo, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então, pastorei minhas ovelhas. Aí depois chega na terceira vez, o clima já estava ficando azedo. Jesus chega, Simão, filho de João, você me ama? Aí a Bíblia fala que Pedro ficou magoado. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus hoje te pergunta, você ama Ele? Amo. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém aqui para dizer que não ama. O Senhor está dizendo aqui, cuide das ovelhas dele. Pastoreie os cordeiros. Cuide do rebanho. Sabe, seu recomeço passa pela restauração daquilo para qual Deus te chamou. E você pode falar assim, não, mas eu não tenho o dom de ser chamado pastor, eu não tenho. Deus te chamou para alguma coisa. Não existe ninguém nessa terra que nasça sem um propósito. Até aqueles que seria fruto de um aborto. Até aqueles que nasceram frutos de uma violência. A Bíblia diz que o poder que Deus tem nas tuas mãos os nossos dias. Deus já sabia quem éramos antes da nossa concepção. Sabe, seu recomeço passa pela restauração do seu chamado que você desistiu. Pedro, ele precisou recolocar a capa, reassumir aquilo que Jesus o tinha comissionado e voltar para a presença do Senhor.
Você precisa deixar Jesus restaurar a sua vida, restaurar a sua conversão. Você precisa deixar Jesus resgatar a sua santidade. Você precisa deixar Jesus restaurar seu caráter. Você precisa deixar Jesus restaurar os seus gostos, seu desejo. Sabe aquilo que você quer fazer, você precisa deixar a sua fé. Está com a fé fraca. O Senhor, Ele pode restaurar isso. Você precisa restaurar a sua relação com o seu Pai Celestial. Sabe, muitas vezes, a gente escuta muito hoje sobre paternidade, né? A paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade. Nós não tivemos um pai presente. Está aqui meu irmão que não me deixa mentir. Nós não tivemos um pai presente. Mas os homens falham e Deus nos supre. Porque Ele é melhor do que qualquer pai terreno. E se nós buscarmos justificativas, nós teremos muitas justificativas para falhas e fracassos e dores nossas. Mas se nós buscarmos também, nós teremos muita resposta para continuar o alvo que Deus nos chamou. Eu não estou, excluindo a dor de ninguém. Eu sei que eu faço tudo, eu e o pastor Júnior fazemos tudo para sermos bons pais para o Benjamim. Para que não haja nele o sentimento de ausência, de falha. Mas se um dia nós faltarmos, ele tem que ter aprendido a se conectar com o Pai Celestial, que nunca vai faltar para ele. E isso tem que ser nós. Nós precisamos deixar Jesus nos restaurar. E Ele ser o alvo da nossa vida. Sabe, muitas vezes nós estamos andando com uma vida muito pesada, muito cheia de dores, muito cheia de decepções, ou de altos e baixos. Um dia estamos muito felizes, satisfeitos, no dia seguinte nós estamos num vale. Mas a nossa felicidade, a nossa paz está dentro do propósito para o qual Deus nos chamou. É como um relógio, gente. Um relógio, ele serve o quê? Para dar a hora. Ele não é o GPS. Não adianta você pegar o relógio e ficar batendo nele. Você não está mostrando, ele não é Waze, ele não é localizador, ele não é GPS, ele é relógio. E nós somos assim, nós temos o propósito para o qual fomos designados. Se a gente fugir disso, a gente vai sofrer. Se a gente ficar, correndo disso e dizendo que isso não é para nós, fugindo do chamado, Jonas entra no barco e fica a ponto de morrer. Nós não podemos mais correr daquilo que Deus nos chamou. Deus nos estabeleceu. Sabe, por maior que seja o nosso desafio, Deus ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar. Eu oro muito assim. Gente. Vou dar para vocês uma dica. Deus, me capacita para aquilo que o Senhor me chamou. Me capacita. Senhor, se é para pregar, me capacita. Que não seja eu, que seja uma palavra rema. Quando eu comecei a pregar em grandes conferências, eu ficava assim, meu Deus do céu, só tem pregador de renome no Brasil, eu estou aqui. Senhor, me capacita. Na hora que eu via, Deus me dava um rema impressionante. E eu ficava assim, não era eu, é porque é Deus, porque não sou eu. Sabe, por maior que seja o desafio, Deus ele nos capacita, Ele vai com a gente. E se a gente falhar, gente, o Senhor continua lá conosco. Ele continua lá para nos resgatar e nos restaurar, assim como Ele fez com Pedro. E depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Jesus restaurou Pedro, e Pedro saiu para o ministério e diz que num só dia, Pedro ganhou 3.000 pessoas para Jesus no dia do Pentecoste. O avivamento que aconteceu através da vida dele. Jesus não desiste de você. Você pode até desistir, mas Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Nós podemos falhar, nós podemos faltar, mas o Senhor jamais vai desistir de nós.
Pastora, mas eu estou sentindo tantas dores, estou sofrendo tanto. Mas é porque você desistiu do Senhor. Você desistiu do caminho. E assim como Pedro foi restaurado ao se reencontrar com Jesus, eu sei que pessoas vieram aqui hoje para Deus resgatar. Pastora, mas eu já estou bem. Você sabe o que tem que ser resgatado na sua vida. Você sabe se sua fé tem que ser reacendida. Você sabe se o seu temperamento tem que ser controlado. Sabe se as suas emoções têm que ser curadas. Você sabe aonde você desistiu. E seguir em frente, queridos, não é uma opção, mas é uma condição para você chegar lá naquele texto que diz assim, chegar no prêmio do chamado celestial de Deus. E essa decisão, ela é só sua. Nós podemos ensinar, mas também precisamos aprender. Então, nossa missão é ensinar. O Senhor nos ensina o tempo todo. Mas eu, como vocês, também preciso aprender. Talvez você tenha abandonado tudo, por qualquer motivo que seja, querido, por uma injustiça que você tenha sofrido. Sabe, muitos de nós, muitas vezes, somos vítimas de injustiça. Por algo que realmente doeu dentro de nós. Mas eu quero te falar uma coisa. Não abra mão de fazer aquilo que é para fazer. Porque Ele nos chamou hoje para resgatar coisas da nossa vida. Ele nos chamou para resgatar. Eu queria que você ficasse de pé agora e louvasse. É o momento de você adorar. Enquanto esse louvor estiver acontecendo, eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você fale com o Senhor nesse momento. A tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Declare, faça essa música a sua oração nessa noite. Ele não desiste. Faça dessa música a sua oração nessa noite. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor está dizendo que Ele não desiste de você. E Ele compreende o seu caminhar, as suas dores, as suas dificuldades. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor está aqui nessa noite para dizer que Ele não desiste de você. Ele não desiste. E Ele está aqui para resgatar o seu caminhar. Ele está aqui para resgatar o propósito na sua vida. E se você nessa noite sente que essa palavra é para você,
Se você entende que nesta noite essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração e comece eu quero ministrar uma palavra para você nessa noite. Se essa palavra é para você, se em algum momento você desistiu, o Senhor está aqui para resgatar a sua história. Ele está aqui para resgatar a sua vida. Senhor amado, Deus eterno, eu quero clamar a Ti em nome de Jesus. Jesus, como o Senhor visitou a Pedro, como o Senhor foi de encontro a Pedro naquele dia no mar da Galileia, como o Senhor se reencontrou a ele, no momento, ó Pai, que ele havia desistido, no momento que ele estava andando, seguindo em frente, na direção errada. Pedro estava seguindo, não em frente, mas para o lado, para trás. E talvez hajam pessoas aqui nessa noite que começaram a seguir para o lado, estão virando para trás, estão caminhando para o retrocesso. Deus, e eu quero clamar a Ti, Senhor. Pai, visita de uma maneira individual e resgata, Senhor. Coloca o Teu povo na direção, na velocidade e na rota que o Senhor tem. O Senhor naquela noite, naquele dia, se encontrou com Pedro e resgatou nele o chamado, resgatou nele a esperança, trouxe à memória dele aquilo que lhe dava esperança. Trouxe ele com o amor, com o chamado do primeiro amor. Eu peço a Ti, Senhor, se faça presente nessa noite dessa forma. Há pessoas que o meu coração está queimando aqui para dizer que você desistiu. Você desistiu por inúmeros motivos, mas o Senhor está aqui para dizer que nenhum desses motivos Ele estava neles. O Senhor não estava nesses motivos, mas Ele está no motivo para te trazer de volta, para fazer você olhar para cima de novo, para te reconectar ao propósito de novo e dizer que Ele vai tirar as cargas que afundam a sua história. Ah, Senhor, nós cremos, ó Senhor, no Teu amor. Querido, tira um momento seu de oração, se você é essa pessoa que precisa abrir mão de peso extra, de cargas. Se você é essa pessoa que desistiu, se você é essa pessoa que tem que de fato olhar para cima de novo e parar de olhar para suas emoções feridas, para as pessoas do lado, para as situações que estão lhe acontecendo, se você é essa pessoa, eu quero que você ore nesse momento. Ore nesse momento, eu quero escutar a sua oração. Levante seu clamor. É com o Senhor. Não transforme essa noite numa noite comum. Não é uma noite comum. É uma noite que Deus preparou. Talvez num lugar inesperado. Talvez você esperasse uma grande conferência profética em uma grande estrutura. E o Senhor te traz para cá para dizer: eu quero te restaurar. Minha presença está aqui. O meu propósito com você não acabou. Você desistiu, mas eu não desisti. Você é escolhido, você é escolhida. Você é escolhida, você não tem escolha. Você é minha. Porque o Senhor não desiste de você. Porque Ele se importa com você. Ele compreende esse caminho. Ore por um instante. Você ora em línguas, comece a orar em línguas, traz um ambiente profético,